A história se passa na Cidadela Lamer, um santuário sagrado onde várias crianças remelentas estão reunidas para receber seus dons. Rhienna, vendo um altar pela primeira vez, se pergunta sobre o presente que pode receber e pergunta a Kai se ele está animado. Kai concorda, dizendo que está um pouco animado e acrescenta que vem pensando nisso desde ontem. Vendo-o em pânico como um completo bobão, Rhienna decide se afastar, deixando Kai, que ainda não acredita que chegou o dia em que receberá seu próprio domingo. Aparentemente, nesse mundo, quando um humano completa 13 anos, recebe uma bênção especial dos deuses chamada domingo. Existem vários tipos de dons, desde o manuseio de armas até a habilidade de usar magia. Em seguida, Rhienna menciona que gostaria de se tornar uma princesa, mas virar um coelho também não seria tão ruim. Kai logo a corta, dizendo que ela não vai virar princesa com a cara que tem. Quando Rhienna pergunta a ele que dom gostaria de receber, Kai responde que seria bom ganhar o dom da espada. No entanto, apenas ele sabe que isso é uma mentira completa. Na verdade, não quer esse dom de forma alguma. O único que deseja isso é seu avô, que espera que Kai herde o dojo de espadas da família. O que Kai realmente quer é um dom que lhe permita viver aventuras e se tornar um grande caçador, assim como sua mãe. Os caçadores são pessoas que exploram partes desconhecidas do mundo e derrotam monstros malignos. Então, Kai começa a pensar que nunca teve talento algum com espadas e que suas duas únicas células cerebrais não permitem que ele aprenda tão rápido quanto a maioria. Ele acredita que seu parente Roman deveria ser o herdeiro do dojo. Nesse momento, um grande barulho chama a atenção. Alguém recebeu um dom raro. Essa pessoa é Lila, que corre em direção a eles. Quando Kai pergunta qual foi o dom, ela responde que recebeu o mestre da espada. Lila é a única filha de um dojo de espadas longas e também a garota com quem Kai irá se casar no futuro, embora esse noivado tenha sido decidido pelos pais deles. Logo depois, Kif e Roman aparecem. Antes que Kai possa perguntar a Roman sobre o dom dele, Roman o empurra de lado e tenta impressionar Lila, dizendo que recebeu o dom de Rei da Lança. Ela, porém, não se mostra tão surpresa, já que já sabia disso. Nesse momento, um membro da Ordem dos Paladinos do Rei Sagrado chega pedindo para falar com Lila sobre seu domingo. Ela tenta dizer que não é nada demais, mas o paladino afirma que, por ela ter treinado da manhã até a noite para aperfeiçoar sua técnica, eles desejam que ela se junte à Ordem. Kai pensa que Lila é realmente incrível e a incentiva a conversar com eles. Ela então parte, e Kif se desculpa pelo comportamento de Roman. Quando chega a vez de Rhienna, o sacerdote se surpreende com o resultado. Ela também recebeu o dom de mestre da espada. Os guardas começam a comentar que todos estão recebendo poderes exagerados e especulam se isso seria um sinal de que os demônios planejam um ataque. O sacerdote os repreende e logo chama Kai para se aproximar. Ele pede seu nome e manda colocar a mão sobre o cristal. Assim que Kai toca o cristal, seu corpo começa a pesar, a luz se apaga e até o sacerdote parece envelhecer ao ver o resultado. Ele declara que Kai recebeu o dom mais inútil do mundo. Algum tempo depois, Kai está em um duelo de treino contra Roman. Todos torcem para Roman, lembrando que o adversário é o mais incompetente do mundo. Kai luta para acompanhar o primo, mas acaba levando um golpe na testa e caindo no chão como um fracote. Quando está prestes a desmaiar, acorda com a visão dos enormes atributos de Lila diante de seu rosto. Ela o ajuda a se levantar e passa remédio em seu ferimento. Kai lembra que, desde que recebeu seu dom, sua vida só piorou. Suas habilidades físicas ficaram mais fracas que as de mulheres e crianças sem treino, ninguém fala mais com ele e até estranhos passaram a zombar e maltratá-lo. Apenas Lila e alguns poucos ainda o tratam da mesma forma. Seu noivado com ela foi cancelado no mesmo dia em que recebeu o dom, e agora ele é um ninguém. Mas Kai já se acostumou com isso. Lila então pergunta se ele irá para a capital real em breve. Kai confirma, dizendo que é difícil permanecer em Lamer. Ele acredita que, na capital, talvez volte a ser tratado como humano, mas revela que, na verdade, pretende ir para uma cidade vizinha onde existe uma raça sem dons, esperando encontrar algum trabalho por lá. Ele promete enviar cartas para Lila, mas ela responde que não é necessário e sai correndo, dizendo que precisa arrumar suas coisas. Mais tarde, Kai vai falar com o avô e encontra Roman no caminho.
Romão o provoca, lembrando que agora é o portador do dom de rei da lança e que, já que o noivado de Kai foi cancelado, ele é o único homem digno de Lila. Kai responde que essa decisão cabe apenas a ela. Romão o desafia, perguntando se Kai realmente acha que Lila escolheria um incompetente como ele. Kai rebate, dizendo que seus sentimentos por ela são diferentes e que Romão não precisa se preocupar. No final do dia, Kai conversa com o avô, que pede desculpas por todo o sofrimento que causou, desde o cancelamento do noivado até sua expulsão de casa. Mas, para surpresa do velho, Kai responde que não se importa, pois sempre viu Lila como irmã e, além disso, ir para a capital real era um sonho antigo. O avô cai na gargalhada e afirma que os olhos de Kai, antes turvos, agora estão mais claros que nunca. Ele garante que Kai sempre será parte da família, independentemente do dom que possui, e que será sempre bem-vindo de volta. Mas Kai responde que duvida que retorne um dia. Irritado, o avô grita para que pelo menos mostre seu rosto de vez em quando. Com tudo resolvido, Kai prepara sua bagagem. Decidido a partir para Babel, o ponto de encontro de todos os aspirantes a caçadores. No caminho até a estação de carruagens, uma carruagem luxuosa para diante dele. Para sua surpresa, uma mulher exuberante desse se apresenta como Rosemary, a sacerdotisa do reino de Amélia. Ela diz que irá acompanhá-lo até a capital real e pede que a chame de Rose. A partir daí, a jornada de Kai se complica ainda mais, com intrigas, traições e monstros inesperados surgindo em seu caminho, mas também com novos aliados, como Rosemary e Arnold, que lhe mostram que talvez nem todos enxerguem seu dom como uma maldição. Ele já estava prestes a ser alcançado pelos monstros, então decide entrar na cachoeira, não querendo morrer naquele lugar. Uma vez dentro, dá de cara com uma sala gigantesca e vazia, parecendo um deserto. Surpreendentemente, o sol brilhava ali dentro, o que o deixou confuso, já que momentos atrás ele estava numa floresta durante a noite. Logo depois, a entrada pela qual passou desaparece, mas em vez de se preocupar, Kai começa a rir, feliz por ter escapado dos monstros. Ele então se pergunta se aquela caverna não seria algum tipo de armadilha e logo percebe um prédio próximo. Querendo descansar um pouco na sombra, entra nele e descobre que, na verdade, trata-se de um templo. Lá dentro, encontra uma estrutura semelhante a um altar, com um espaço para colocar a palma da mão. Mesmo havendo algo escrito, esse repetente de jardim de infância não consegue ler e decide simplesmente apoiar a mão. Assim que o faz, todos os cristais da sala começam a brilhar, e uma janela de sistema aparece, verificando seus dons. A mensagem afirma que Kai possui um dom acima do nível divino, o que o faz pensar que deve ser algum engano. Em seguida, a janela o dá as boas-vindas às provas dos deuses. Ao pressionar o botão para prosseguir, ele é levado a outra tela com todas as regras do lugar. Lendo-as, descobre que o edifício em que está é, na verdade, uma masmorra. Ele sabe muito bem que apenas caçadores de alto nível conseguem limpar lugares assim, mas se saísse, os monstros lá fora o transformariam em picadinho. Kai entra em pânico, mas respira fundo para organizar os pensamentos. Ele se lembra de que lhe foram concedidos 5 itens e começa a testar o primeiro, um item box. Dentro dele há apenas 2 coisas, um par de botas de fuga e um bastão indestrutível. Ele escolhe as botas, que aparecem do nada diante dele. Ao pensar em guardá-las, elas desaparecem de volta, e quando diz armazenar, a caixa exibe os itens disponíveis. Ele conclui que realmente conseguiu um raro item box. Em seguida, ele testa a 4ª habilidade, a de avaliação. Avaliando as botas, descobre que elas aumentam a probabilidade de fuga contra inimigos. Isso faz se perguntar se não seria um tesouro nacional. Empolgado, resolve-se avaliar. A janela confirma, seu dom é realmente de nível divino, e, sob certas condições, pode ultrapassar todos os limites em qualquer categoria. Para ele, é só um jeito bonito de dizer que o esforço compensa, e decide deixar isso de lado. O terceiro item é o elixir. Procurando pela sala, encontra uma fonte de elixir, bem diferente do frasco que imaginava. Para testar, corta a própria mão com uma faca e mergulha no líquido. Para sua surpresa, a ferida se regenera instantaneamente. Agora, com o item box, a habilidade de avaliação e a fonte de elixir,
Kai acredita que pode realmente se tornar um caçador, caso reporte isso à guilda. Equipado com tudo que encontrou, Kai decide avançar pela masmorra. Lembra-se do manual dos caçadores e segue encostado na parede. Porém, quando o caminho termina e ele tenta decidir para onde ir, percebe algo horrível, um monstro devorando seu braço como se fosse nada. Em pânico, ele tenta se soltar, mas o monstro aperta ainda mais até arrancar o braço fora. Desesperado, Kai corre de volta até a sala inicial e mergulha o toco sangrento na fonte de elixir. O braço é restaurado. Mesmo aliviado, ele percebe as manchas de sangue em sua roupa, prova de que não foi sonho. Ele entende que, para escapar, precisará enfrentar novamente a masmorra. Só que, se for pego outra vez, o gafanhoto gigante pode transformá-lo em jantar. Pensar nisso faz chorar de raiva, se perguntando por que sempre ele tem de passar por esse tipo de desgraça. 7 dias se passam desde que entrou no templo, e não há nada para comer. Os únicos seres comestíveis são insetos venenosos espalhados pelo chão. Ao avaliá-los, descobre que são tóxicos o bastante para matar um dragão, ainda que nutritivos. Por enquanto, decide não arriscar. 15 dias depois, desesperado, elabora um plano. Bebe grandes quantidades de elixir para se proteger e engole um inseto venenoso inteiro. Sua visão fica vermelha, e ele acha que é o fim. Mas uma notificação aparece: resistência a venenos fracos adquirida. Aliviado, mas enjoado, Kai percebe que o elixir realmente o protegeu. Ainda assim, a náusea e as dores de cabeça o derrubam, obrigando-o a beber mais elixir para se recuperar. Aos poucos, vai se alimentando apenas desses insetos, até que, após 100 dias, conquista a resistência total a venenos. 1 ano se passa, e Kai começa a treinar esgrima para manter a mente firme. Décadas viram séculos, e, após 800 anos, ele já derrota mentalmente mestres lendários em duelos imaginários. Depois de 3.000 anos preso nas provas dos deuses, Kai se tornou o espadachim mais forte do mundo, superando todos os santos da espada. O único adversário que lhe resta é ele mesmo, e, então, inicia o duelo contra sua própria imagem. A partir daí, finalmente decide explorar a masmorra de verdade. Avaliando o monstro gafanhoto, descobre que seus atributos são misteriosos, mas resolve enfrentá-lo. Ele esquiva, provoca e, usando uma técnica chamada limiar da morte, parte o monstro em pedaços. Uma notificação informa que seus atributos aumentam ao derrotar inimigos. Animado, Kai segue descendo os andares, enfrentando novos monstros como a Vespa assassina no 10º nível subterrâneo, que chega a arrancar seu braço antes de ser derrotada pela velocidade da técnica golpe relâmpago. A cada batalha, Kai acumula novas resistências e habilidades, testando até mesmo sua resistência ao calor ao andar descalço sobre lava. Assim, supera andares de magma, desertos gelados, salas inundadas, zonas de lâminas de vento e até campos elétricos. Quando finalmente alcança o 300º andar, já conquistou resistência a todos os elementos, tornando-se quase invencível. E enquanto caminha para a próxima escadaria, com as luvas do trovão que havia recolhido sendo usadas apenas para enxugar o suor, Kai ouve um novo som, o de água correndo. E logo depois percebe uma fera chamada Rei Tigre do Trovão esperando por ele. O sistema o informa que se trata do teste final dos andares superiores, e justamente quando o tigre está prestes a atacar, Kai o corta em vários pedaços com um único golpe. Aparentemente, a técnica usada desta vez é a primeira forma do estágio supremo da esgrima, chamada limiar da morte. De repente, o sistema começa a anunciar sua vitória, mas antes que termine de falar, Kai percebe peixes gigantes nadando abaixo. Enquanto o sistema continua falando sobre o bônus especial que Kai recebeu, ele acha que os peixes parecem mais interessantes.